Agora a gente vai destacar um fato que preocupa. Mais de 200 veículos de transporte clandestino de passageiros foram apreendidos nos 7 primeiros meses deste ano pela Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Maceió, a SMTT. Segundo a SMTT, esse número já é maior do que todas as apreensões do ano passado. O Neto Mota tem mais informações, inclusive porque é importante a gente reforçar isso, né? O veículo clandestino, ele não passa por vistorias, ele não está autorizado a fazer o transporte de passageiros e, claro, coloca em risco a segurança das pessoas, não é isso, Neto? Isso mesmo, Moura, e a SMTT acredita que esse número de apreensões foi tão alto, na verdade foram 217 veículos apreendidos por causa do aumento das fiscalizações. Eu estou aqui ao lado do André Costa, que é o superintendente da SMTT e vai nos detalhar. André, boa noite. Quais foram as situações que vocês encontraram durante essas operações que terminaram nessas apreensões? Olha, essas apreensões elas são realizadas exatamente porque há o descumprimento do Código de Trânsito. É um artigo que fala do transporte irregular, né, de passageiros, e a gente se depara tanto com situações que envolvem taxistas fazendo trabalho de taxilotação, que é algo que a gente já está trabalhando com eles, né, já estamos analisando um novo regulamento de táxi, já está na mão dos taxistas, para que a gente possa regulamentar essa profissão, mas até lá continua, né, sendo um transporte irregular. Mas também a gente tem muita situação de veículos particulares que fazem transporte de passageiros sem ser permitido. Nesse caso, a gente aplica uma penalidade do Código de Trânsito, ela é gravíssima, trazendo 7 pontos na carteira do infrator e uma multa no valor de R$ 293,47. Então, a gente, nessas fiscalizações, se depara também com muitas situações em que o condutor sequer é habilitado, veículos em mau estado de conservação, sem alguns itens obrigatórios, né, para segurança. Então, assim, o intuito maior desse trabalho é realmente a gente garantir para o cidadão maceiense, ou para quem vem nos visitar, que ao ele buscar um serviço de transporte de uso individual, que ele tenha um veículo de qualidade, um condutor devidamente habilitado, ou seja, que ele possa viajar, né, fazer o seu trajeto com segurança, sem riscos, seja pela situação do condutor, nem a situação do veículo. André, e como essas fiscalizações acontecem? São pelas equipes que passam o dia circulando pela capital? Tem pontos fixos? Nós temos uma equipe específica, né, que a gente chama o Grupo de Apoio ao Transporte, que é o GAT. Essas equipes são formadas por agentes de trânsito e transporte e que eles se dedicam, é uma equipe de agentes de trânsito e transporte que a gente coloca para que eles se dediquem especificamente na fiscalização do transporte clandestino. A gente trabalha, já tem regiões, né, que a SMTT já há uma história, né, dentro do órgão, em que a gente já conhece regiões que culturalmente há maior oferta desse tipo de serviço, né? Então, normalmente onde você tem concentração de muitos passageiros, por exemplo, aguardando o transporte coletivo, a região do centro da cidade, nós temos também região da parte alta, então eles já conhecem os pontos que são mais comuns, esse tipo de transporte, e a partir dali fazem as fiscalizações. Inclusive veículos, né, que a gente já fica com, digamos assim, uma blacklist, já tem uma lista de veículos que já foram flagrados anteriormente, que também com o uso do vídeo monitoramento, das câmeras e o trabalho rotineiro, a gente acaba encontrando esses veículos novamente nas ruas e em se constatando que voltaram a transportar passageiros clandestinamente, mais uma vez serão autuados e apreendidos. E quais foram as penalidades colocadas a esses condutores? Olha, além do transporte irregular, qualquer outra infração de trânsito que seja verificada, né? Nós tivemos, por exemplo, um caso em que o condutor não atendeu a ordem dos agentes de parada. Então ele, por exemplo, seguiu, chegou a entrar na contramão. Então todas essas infrações que ele acabou praticando são também computadas. Além do caso, né, de sem possuir CNH, veículo faltando, licenciamento atrasado é muito comum também. Então qualquer outra infração de trânsito relacionada à condução do veículo, ou à situação do condutor ou do seu automóvel, da sua motocicleta, nesses casos também, todas as autuações devidas têm de ser feitas, né? A lei realmente deve ser cumprida. André, para a gente finalizar, qual o número que a população pode entrar em contato para fazer uma denúncia? Olha, o nosso principal número é o 118, que é o número geral da SMTT, e a partir daí a gente recebe as denúncias para que, só esse primeiro semestre, né, recebemos em torno de 120 denúncias
gente coloca uma média de 20 denúncias ao mês, então a população também tem pedido muito apoio da SMTT para que efetive essas fiscalizações e garanta um transporte mais seguro. André, muito obrigado pelas informações aqui ao vivo junto com a gente no Cidade Alerta. E Moura, chama atenção o número, né? Eu repito mais uma vez, 217 veículos que rodavam de maneira irregular dentro do transporte clandestino aqui na capital. Então vamos ver o que é que nos aguarda aí para o próximo semestre nesse outro balanço que deve ser divulgado pela SMTT. Volto para você. Exatamente, Renato Mota. E tem várias formas de você poder trabalhar de forma legal sem ser, né, um transporte clandestino, né? Inclusive, por exemplo, um motorista de aplicativo, se você estiver regulamentado, utilizando tudo direitinho, você pode se cadastrar. Eu só queria que você fizesse uma pergunta aos superintendentes, por gentileza. A gente já contou alguns outros casos aqui, por exemplo, dessas pessoas que fazem o transporte clandestino, que elas se comunicavam por WhatsApp e avisavam onde tinha blitz. Inclusive, a SMTT já chegou algumas vezes a flagrar esse tipo de comunicação. Isso também acontece, continua acontecendo? O Edson Moura está falando no estúdio no caso dos grupos de WhatsApp que geralmente esses motoristas clandestinos organizam para avisar sobre as blitz e fiscalizações da SMTT. Vocês têm ciência disso? Vocês fazem algum monitoramento a esse respeito? Olha, a gente ouve, né, falar sobre esses grupos, mas realmente não tem nenhuma atividade por parte da SMTT que vise a coibir, né, o uso desses grupos. O que nós fazemos realmente é também, como se usam ferramentas, a gente também colocar à disposição da SMTT e da população outras ferramentas. Por exemplo, recentemente nós lançamos a carteira de todo e qualquer permissionário, por exemplo, taxistas, mototáxis, motofretes, todas as carteiras de todos os permissionários na maneira de modo eletrônico, né, através de um aplicativo da SMTT, foi lançado na semana passada e a gente agora vai começar a implementação, é uma forma mais segura, né, de a pessoa que pegar um táxi, por exemplo, ou um transporte, ela pedir, olha, eu queria que você me mostrasse a sua habilitação para conduzir como permissionário da SMTT. E aí isso vai ter exatamente no aplicativo, com leitura de QR Code para confirmação. Moura?